Você está no programa Alma Querida, nós estamos voltando do intervalo e eu queria dizer para você que a nossa fundação está envolvida em melhorar a transmissão da Rádio Boa Nova. Nós temos muitas coisas a fazer na TV, na rádio. E a rádio não é sintonizada de maneira muito adequada, segundo algumas pessoas que estão morando do outro lado de São Paulo. São Paulo é muito grande, né? E então o alcance não está conforme é do nosso desejo. Então nós precisamos fazer alguma coisa para que nós possamos atingir mais pessoas. Você pode ajudar nisso. Então nós estamos pedindo que aqueles que são sócios, no carnê, né, mensal, acrescente R$20 durante 5 meses. Você vai desembolsar R$100. Para que com esses R$100 a gente possa comprar novos transmissores com uma potência maior, com um alcance maior, e para que o sinal chegue mais perfeito. Para que a gente possa mudar alguns estúdios, para que as gravações também fiquem melhores. É tudo em benefício da doutrina, em benefício do Evangelho, em benefício do trabalho do Cristo, para melhorar a situação dos nossos irmãos. É para ajudar. Então, você pode fazer isto, dando esta contribuição. Além de você fazer isso pessoalmente, você também que é sócio do Clube Amigos da Boa Nova, você pode instar, ou seja, você pode dar uma pilhazinha nos seus amigos dizendo, fica sócio, é bom, tal, né? Olha, se você fica ouvindo a Boa Nova, você sintoniza o rádio, sintoniza a TV na sua casa, são imagens com conteúdo diferente do que você vê por aí. Até as paredes ficam magnetizadas. Algumas pessoas me dizem, eu deixo ligado direto, rádio ou TV, porque as paredes ficam magnetizadas e o ambiente fica magnetizado com coisa boa. Se tiver alguma assombração lá, se tiver algum espírito ruim, ele vai ter que ouvir aquilo o tempo inteiro, ele vai acabar, ou ele vai embora, ou ele acaba se modificando. Então você pode fazer isto para nos ajudar. Você ligue para 0800 12 18 38, 0800 12 18 38. E aí você vai ser atendido por alguém do Clube Amigos da Boa Nova que vai te orientar como é que você tem que fazer. Ou você entra no site radioboanova.com.br ou se não tvmundomaior.com.br e você vai ficar sabendo como é que você pode fazer. No programa Alma Querida, quando nós respondemos os e-mails dos nossos irmãos, né, nós entramos por vários caminhos, às vezes gastamos muito tempo respondendo um e-mail, porque não há uma situação simples. Todas as situações, por mais simples que pareçam, elas estão envolvendo muitos valores, muitos fatores que precisam ser analisados. Agora é uma irmã que nos pede ajuda, ela diz assim, como posso neutralizar a má influência do trabalho do meu marido em nossas vidas? Ou seja, o trabalho do marido interfere, né? Ela diz, doutor Adão, sou sua fã e adoro ouvi-lo em todos os programas. Tenho mudado muito minha vida e meus pensamentos. Obrigada por isso. Obrigada a você, minha querida. Deus que ajude que você possa levar essa mudança também àqueles outros que fazem parte do seu caminho. Aí ela continua dizendo, meu marido e eu somos muito diferentes. A começar pela profissão. Ele tem um bar e eu sou fotógrafa. Faço de tudo para nos darmos bem. Tento levar o relacionamento, pois sei que também não sou perfeita. Mas ele é muito difícil. Gostaria de saber como posso neutralizar a má influência do trabalho dele em minha casa e em nossas vidas. Faço o culto do Evangelho no lar toda quinta-feira e frequento o centro espírita da minha cidade uma vez por semana. O senhor acha que devo fazer mais? Obrigado pela atenção. É claro que eu acho que você deve fazer mais. Né? Só que você vai fazer mais dentro do que você está fazendo. Você disse que você frequenta o centro espírita. Ótimo! No centro espírita, talvez você possa trabalhar. É bom para você. E depois, no centro espírita, você começa a fazer trabalhos de ajuda ao seu marido à distância. Põe o nome dele para vibrações. E é tão interessante, né? Você é fotógrafa. Então, para você, a imagem é uma coisa importante. Ele é dono de um bar. Para ele, a sensação é uma coisa importante. Então, eu já posso dizer para você, você é uma pessoa visual e ele é uma pessoa sinestésica.
Para ele o que importa é o toque, é o sentir, é a sensação. E para você importa muito o olhar, como é que as coisas são vistas. Então você está sempre fazendo, né? Provavelmente você fala assim, olha, essa coisa não se enquadrou bem. Eu não consegui fazer uma boa imagem do que você falou. Dá para você repetir? E ele vai dizer o seguinte, olha, é pesado o que você está fazendo. Eu não me sinto bem com isso, é o sentir, é o peso e tal, etc. Essa é a comunicação entre vocês. Agora, ele como dono de bar, o que ele faz? Ele vende bebida, ele vende cigarros e ele tem uma turminha que se reúne ali. Então você pode imaginar o ambiente que se forma num bar. É sempre um ambiente relativamente pesado. Mas de pessoas que precisam daquilo para que muitas vezes elas experimentem uma consequência e deem uma virada, façam uma mudança. Você me faz lembrar um amigo meu, né? Que ele tem uma padaria. Tem uma sensibilidade muito grande. A situação é mais ou menos como a sua. E ele ficou muito preocupado quando eu falei da influência que levava para casa, porque a mulher dele tem uma sensibilidade muito grande. Então, quando ele chega em casa, ela fica mal. Eu disse como é que ela recebe a influência que ele leva do trabalho. Dos fumantes, da turma que bebe, que fica lá no balcão. Ele disse, ficam lá bebendo. Né? Aí, quando eu expliquei as coisas, ele ficou muito preocupado, porque afinal de contas é o ganha-pão dele. Ele disse, mas o que eu vou fazer? Como é que eu posso ter uma padaria que não venda cigarro e nem bebida alcoólica? E a pergunta dele ficou na minha cabeça. E eu vivo sempre sonhando, atenção você que está me ouvindo, será que você não pode abrir uma padaria que venda pão, que venda alimentos, que venda todos os suprimentos que sejam para a vida, mas que não venda nem cigarro, nem bebida alcoólica? Ele acha que uma padaria dessa não poderia ir adiante. Eu acho que iria. Eu acho, em primeiro lugar, que muitas mulheres frequentariam. Uma padaria é um lugar onde as pessoas vão, é bom uma padaria. As padarias são maravilhosas, como ponto de encontro, porque algumas padarias têm também uma parte de lancheteria, de fazer... bares que fazem isto. Ficamos hoje já conhecendo um que serve sanduíches de todos os tipos e sucos, mas não serve bebida alcoólica. Então, imagine uma padaria que não tivesse... Uma padaria que fosse padaria. Ou um bar que não vendesse bebida alcoólica. Nós sempre falamos disso. Do problema que existe com essa questão da droga. O tabagismo é a porta de entrada para todas as outras drogas. Para o alcoolismo, a última droga de que as pessoas vão se libertar é o cigarro. É incrível, lá no Instituto Fraternal de Laborterapia, reunião de apoio, tá? Lá dentro do instituto não pode fumar, então você chega a ter um monte de marmanjão fumando na porta, eles vêm fumar do lado de fora. Por quê? Lá dentro não pode fumar, eles vêm fumar. Pararam de beber, mas não param de fumar. Então, nós estamos envolvidos agora em atividades para ensinar as pessoas as consequências de tudo isso, de cada um desses vícios. Agora, como é que você pode fazer para neutralizar o que você está fazendo? Não há muito mais que você possa fazer. O que você está fazendo é fazer o culto do Evangelho no lar, frequentar o centro espírita, e lá no centro espírita, você pedir se há a oportunidade de você fazer algum trabalho. E aí, devagarinho, você vai fazendo o possível, sempre planejando que o seu marido vá até lá. Até um dia, quem sabe, ele consiga montar um bar, uma padaria onde não tenha bebidas alcoólicas nem cigarros, e ele possa continuar indo com você no centro espírita, frequentando o centro espírita com você, junto com você, para que haja um crescimento nessa família. De outro lado, meus parabéns a você pelo seu estoicismo, pela capacidade que você tem de estar entregue a essa tarefa. Pense no seguinte, nada acontece por acaso, e o que será que você deve ter feito com este ser que hoje é seu marido e que ele trabalha vendendo bebidas? Quem é que pode garantir que você não foi a vendedora de bebidas no passado e que o associou a essa atividade que, de certa maneira, tá, é uma coisa boa, porque ajuda as pessoas. A gente precisa de um bar
de tomar um lanche, alguma coisa assim. Mas a gente não precisa de bebida alcoólica nem de cigarro. De repente, se ele faz um bar que não vende bebida alcoólica nem cigarro, né? Tá, eu estou vendo aí um monte de gente falar assim, o Adão ficou louco, onde é que já se viu uma coisa dessa? Como é que pode imaginar bar sem bebida alcoólica? Quando eu disse que o cigarro é a porta de entrada para todas as drogas, inclusive para o alcoolismo, eu fiquei, ainda disse um dia. Depois as pessoas vão para as drogas pesadas, as drogas ilícitas. Ilícitas e que são proibidas. Mas começa como? É incrível que no domingo o açougue está fechado, mas o bar está aberto. A farmácia, muitas vezes, tem que ter farmácia de plantão, mas o bar está aberto. Todos os outros estabelecimentos estão fechados, o bar está aberto. Então, acesso a cigarro e a bebida alcoólica, você tem sempre. Acesso a essa porta de entrada para as outras drogas, você tem sempre. Mas muitas vezes você não tem acesso a um alimento, alguma coisa de que você realmente precisa. Então, seria interessante que o mundo evoluísse de uma maneira tal em que nós, aos domingos, os bares também ficassem fechados, ou senão só pudessem abrir aqueles que não tivessem nem bebida alcoólica nem cigarro. Então, as pessoas teriam uma certa dificuldade, né? Será que isso adiantaria? Ia parar de fumar, beber? Não, porque as pessoas iam comprar bebida na sexta-feira, no sábado, e iam guardar. Mas pelo menos começaria a passar uma imagem diferente, uma mensagem diferente para a mente das pessoas. Agora, minha querida, o que é que você pode fazer, respondendo a sua pergunta, é ter tudo isso em mente. E você estudar cada vez mais. Eu não sei se você tem filhos ou não, mas é importante que o seu marido, se você não tiver filhos, ele te veja e te ouça falando com alguém. De preferência, se você puder preparar uma palestra para fazer no centro espírita que vocês frequentam. Convide o seu marido para ir. E você faça uma palestra, não falando dele, mas falando sobre os vícios do alcoolismo, do cigarro. Está entendendo? E você, depois agradecendo que você tem um marido que ele vende bebida e vende cigarro, mas não é alcoólatra nem fumante, ele não é viciado. E você mostrar como sendo isso um passo adiante, mas que o verdadeiro desenvolver-se, ele vai fazer quando ele se libertar disso aí. E como é que ele pode também ser útil lá para as pessoas? Vende cigarro, mas como é que ele pode começar a distribuir algum panfleto lá que dê alguma orientação sobre como deixar de fumar, sobre como deixar de beber? Como é que isso pode ser feito? Então, se você fizer isso, você vai verificar que aquilo que o Paulo de Tarso diz, né? Tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor, e, portanto, de tudo dai graças. Como é que você pode falar, Senhor, obrigado, graças a Deus, Senhor, graças a vós, porque o meu marido tem uma atividade, porque ele tem um bar, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Aí você vai começar a pensar, qual é a vantagem que deriva disso? Ah, ele bem que poderia conversar com os alcoólatras que vão lá, com os fumantes que vão lá. Eu posso começar a produzir um folheto ou pegar alguma coisa para deixar lá no bar, para distribuir para todo mundo. Aí ele vai falar assim, nossa, mas vai querer tirar os meus fregueses? É bom, então, aí que ele compreenda que ele pode perder de um lado e ganhar de outro. Se de repente, lá naquele bar é um lugar onde não vende cigarro nem bebida, as mulheres vão começar a frequentar mais. Com crianças, vão buscar pão, vão buscar outras coisas, vão buscar gêneros alimentícios. De outra forma, ele pode começar a diversificar. Se ele tem uma porta aberta, ele pode começar a vender muita coisa. E com uma vantagem, o sábado, à tarde ou no fim do dia, muitas vezes os estabelecimentos estão fechados, e no domingo ele está lá para auxiliar as pessoas. Então, você vai transformá-lo num agente de auxílio à comunidade e você também vai se transformar nisso. Né? Que Deus te abençoe, muito obrigado pela sua sintonia. Agora, o e-mail faz um pedido. Todo sonâmbulo é um médium? Todo sonâmbulo é um médium? Ele diz, olá, doutor Adão, é um prazer falar com o senhor. Foi através do seu programa que eu descobri a Rede Mundo Maior. Gostaria de fazer uma pergunta. Todo sonâmbulo é um médium? Ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? Uma mulher que pergunta. É claro que tem, minha querida. Uma coisa tem a ver com outra, sim. Se você levar em consideração que todos nós, de uma maneira ou de outra, somos médiuns, em maior ou menor grau, só que as pessoas costumam considerar médiuns só aqueles que têm a mediunidade que a gente chama de tarefa,
ou de prova. Mas todos nós estamos numa sintonia constante, num diálogo constante com o plano espiritual. Então, somos médiums, sim, uns mais do que os outros. Agora, o sonâmbulo, ele tem mediunidade. Tem mediunidade. E seria interessante você pesquisar o que é que você tem que fazer em relação a esse sonâmbulo. Tá? Como é que ele pode explorar esse sonambulismo de uma maneira mais adequada? Quais os riscos que se correm? Aí é uma questão de você ir para aquele terceiro nível de terapia, conforme nós falamos. Né? O primeiro é aquilo que você semeia, você tem que colher, sofrimento. Segundo, o amor lava a multidão de pecados. Terceiro, conhecereis a verdade, ela vos libertará. O que é esse conhecereis a verdade? É você estudar e saber o que é o fenômeno do sonambulismo. Tá? Provavelmente não vamos ter muito tempo para falar sobre isso, tudo que se pode falar. Talvez voltemos numa outra oportunidade para falar mais extensivamente sobre essa questão do sonambulismo. Então, você sabendo, você vai descobrir que você pode ajudar muito mais. Mas respondendo à sua pergunta, todo sonâmbulo tem a sua cota de mediunidade. É muito interessante você estudar para saber o que é que você tem que fazer. Vamos ver agora o outro e-mail, tá? Que é o seguinte: o espírito pode escolher ser homossexual ou não? É interessante, né? Doutor Adão, outro dia estava assistindo ao programa que o senhor fala sobre homossexual e ocorreu uma dúvida. Seria possível o espírito escolher ser homossexual em seu processo reencarnatório? Obrigada, mulher. Sim, minha querida, é perfeitamente possível. Muitas vezes, a tendência homossexual é uma escolha do espírito. Né? Não sei se nesse programa em que eu falei isso, né? Porque sempre acontece esta situação que, por exemplo, nós temos clientes que são homossexuais e acontece que em alguns casos fica bem evidente. Né? No caso de uma mulher, por exemplo, que ela ficou assim meio surpresa quando foi colocada ante a situação do que aconteceria se ela não fosse homossexual. Né? Porque ela tinha um bloqueio em admitir a inclinação dela por mulheres, mas não tinha inclinação por homens. Mas era uma mulher inteligente, bonita e com muitas possibilidades. E ela ficou assim chocada quando descobriu que tinha escolhido ser homossexual, porque se fosse uma mulher totalmente heterossexual, ela já teria desgraçado a vida de muitos homens, já teria sido mãe solteira, já teria metido o pé pelas mãos. Enquanto ela, por causa deste processo que ela vivia, dessa tendência, ela se limitava de tal maneira que ela se dedicava aos estudos, à formação. Então era uma pessoa também brilhante. O mais interessante desta mulher é que ela começou a se desenvolver de tal forma, profissionalmente, e um dia ela chega toda surpresa. Não sei o que aconteceu, ela já estava segura de si. Não sei o que aconteceu. Eu estou encantada com um cidadão. Eu não sei, estou surpresa até comigo mesmo, estou encantada com o cidadão. Encantada por quê? Porque é como se ela estivesse superando aquela situação que ela vivia. Quando ela descobriu que fez uma escolha de ser homossexual, de vir com a tendência homossexual, tá? Você pode escolher a homossexualidade e não o homossexualismo. Nós já falamos aqui que homossexualidade é a tendência, homossexualismo é a prática. E quando você tem a tendência, mas você se opõe à prática, você está superando a tendência. E ela ficou surpresa, porque de repente ela estava surpresa porque estava gostando de um cidadão. Escuta, mas não é só como amigo, não é coisa... Não, está como que pintando desejo mesmo. Né? Como que pintando desejo. Então, minha querida, a pessoa pode sim escolher ser homossexual. Tá? Que Deus te abençoe, paz e luz no seu coração
e para todos os nossos queridos irmãos também, paz e luz, e até o próximo programa, se Deus quiser.